Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma temática do nosso curso online para a AGERBA. Nós trataremos na aula de hoje acerca da legislação estadual, da Lei Estadual 7.314 de 1998, que é a lei de criação da AGERBA. Vejam só, quando nós mencionamos essa lei, é de suma importância que você conheça de forma adequada as questões atinentes à natureza jurídica desta entidade. Quando nós mencionamos a natureza jurídica, nós precisamos saber algumas características que são características marcantes em relação a esta entidade. O primeiro ponto, quando nós falamos em AGERBA, o primeiro ponto aqui inserido nessa natureza jurídica está em relação ao significado da sigla AGERBA. O significado quer dizer o seguinte, que se trata de uma agência estadual. Então é uma agência estadual, importante, de regulação. Aqui disciplina a atividade que a AGERBA vai exercer. Então, agência estadual de regulação de serviços públicos de energia, transportes e comunicações do Estado da Bahia. Aqui vai uma grande dica. É muito comum no Estado muitos imaginarem que a AGERBA só trata do setor de transportes. Isso não é verdade. A AGERBA também trata dos serviços públicos de energia e comunicações, além do serviço ou dos serviços públicos relacionados ao transporte. Então, quando a gente entende este aspecto inicial relacionado ao significado dessa agência reguladora, nós chegamos a alguns desdobramentos que nós chamaremos aqui, dentro desta natureza jurídica, de características dessa AGERBA. Nessas características, nós vamos observar o seguinte, que a AGERBA, ela está enquadrada como uma autarquia. A AGERBA, ela está inserida como uma autarquia. Esta autarquia é uma autarquia em regime especial. Esta autarquia em regime especial, este termo em regime especial, possui um significado. Quer dizer o seguinte, que a AGERBA, ela vai desenvolver algumas atividades específicas. E essas atividades específicas são atividades específicas relacionadas, atreladas à regulação, ao controle e à fiscalização. Esta regulação, este controle e esta fiscalização, elas estão atreladas, estes aspectos, essas características, essas atividades estão relacionadas a determinados serviços públicos
que foram serviços públicos delegados a particulares. Serviços públicos delegados a particulares. Esses serviços públicos que são delegados a particulares, eles podem ser feitos basicamente através das seguintes formas: através do que nós chamamos de concessão de serviços públicos, através do que nós chamamos de permissão de serviços públicos, e ainda através do que nós evidenciamos como autorização de serviços públicos. Aqui tem um grande problema, chamo a atenção de vocês para o seguinte: esta autorização de serviços públicos, ela se configura, diferente das outras, como um ato administrativo. Muito cuidado, isso aqui, com a Constituição Federal, ela não tem mais validade. As autorizações que existiram, elas ficaram, porém, com a Constituição de 88, a delegação de serviços públicos, ela só pode ser feita através dos chamados contratos administrativos. Somente podem ser feitas através de contratos administrativos. Essa determinação é uma determinação do artigo 175 da Constituição Federal de 1988, que é hierarquicamente superior à legislação da AGERBA, tá certo? Então, apesar da lei citar concessão, permissão e autorização, você já sabe que hoje nós não temos mais essas autorizações, na medida em que tanto a parte de concessão quanto a parte de permissão só podem ser feitas através de contratos administrativos, tá certo? Mas como a gente sabe que a IBFC, organizadora do seu concurso, pode cobrar isso de forma específica, de acordo com a lei de criação da AGERBA, de acordo com a lei 7314, enfim, aí você já sabe que a autorização existe, então por isso que ela está citada aqui, mas com a ressalva envolvendo a Constituição Federal de 1988. Aqui é de extrema importância que você consiga vislumbrar o seguinte: esta atividade regulatória que a AGERBA tem como função, ela está inserida em qual contexto? Aqui é de extrema importância que você consiga entender o modelo de administração implementado para que você entenda as competências relacionadas à AGERBA. Se não, vejamos, venha comigo para que você consiga enxergar o seguinte: quando nós falamos no contexto de surgimento da AGERBA, a gente precisa observar, analisar juridicamente a década de 1990, que funciona aqui como um grande pré-requisito ao entendimento das características desta agência estadual de regulação. Quando nós pensamos na década de 90, nós temos a chamada reforma administrativa do Estado. Esta reforma administrativa do Estado está intrinsecamente relacionada à alteração do modelo de gerenciamento implementado na administração pública. Essa reforma administrativa do Estado, ela faz com que exista a inserção do modelo de administração pública
conhecida como administração pública caneta brega, administração pública gerencial. Esta administração pública gerencial, ela tem como um de seus basilares a ideia relacionada ao princípio da eficiência. Com este princípio da eficiência, nós temos, sobretudo, a busca por melhores resultados. O lema da eficiência é a busca por melhores resultados. A busca por melhores resultados também está inserida, está atrelada à redução dos gastos públicos. Então, busca por melhores resultados, redução dos gastos públicos, uma relação cada vez mais favorável entre os custos e os benefícios. Então, uma relação cada vez mais favorável entre os custos e os benefícios. Com isso, o que é que ocorre? Diversos setores que pertenciam ao Estado, que o Estado desenvolvia, passou a ser desenvolvido, diversos setores, melhor dizendo, passaram a ser desenvolvidos pela iniciativa privada, num plano conhecido como Plano Nacional de Desestatização. Então, nós tivemos algumas consequências na década de 90. Dentre essas consequências, nós temos as privatizações. Com essas privatizações, diversos setores estratégicos, como serviços públicos, passaram a ser desenvolvidos pela iniciativa privada. Então, como esses setores estratégicos passaram a execução de atividades, pela iniciativa privada, ganha força a necessidade de regulação destas atividades. Aliás, basta eu lhe dizer, por exemplo, que a inserção do princípio da eficiência está relacionado à emenda constitucional 19, que é a reforma administrativa do Estado, que é de 1998. Nessa mesma linha de raciocínio está a lei de criação da GERBA. A lei de criação da GERBA, ela é de 1998. É a lei 7314 de 98. Então veja que está intrinsecamente no cenário deste modelo de administração gerencial, neste modelo de regulação de atividades essenciais. Basta a gente pensar no estado da Bahia. Quem exercia atividade relacionada a telecomunicações era a Telebahia. A Telebahia, ela deixa de existir. Você tinha a Coelba, que também era estatal e passa a ser desenvolvida pela iniciativa privada. Então, diversos setores, eles são considerados como serviços públicos, mas eles foram delegados. Eles passaram a ser executados pela iniciativa privada através da concessão, através da permissão desses serviços públicos. Isso faz com que exista a necessidade de uma entidade responsável pela regulação. No caso específico da GERBA, esses serviços públicos que passam a ser regulados são os serviços públicos de, vamos lá, de energia, de transportes e de comunicações, no âmbito, lógico, do Estado da Bahia. É a partir daí que nós chegamos